Bom dia, segundo ano. E aí, prontos para mais uma aula? A aula hoje será no livro de ciência de vocês, tá? Então, peguem, por favor, o livro de vocês. Datem com o dia de hoje, 6 de agosto, as páginas 34, 35, 36 e 37. Sendo que a página 37 a gente fará somente a primeira parte, tá bom? E aí estarei falando sobre o reino vegetal, que é o reino das plantas. As plantas é muito importante para o ambiente, tá? Além das plantas terem uma função de deixar o ambiente mais bonito, mais cheiroso, elas também servem de moradia para algumas espécies de animais, não é? E assim, a planta, como todo ser vivo, ela possui também o mesmo ciclo que o nosso. Elas nascem, crescem, reproduzem e morrem. Aqui, olha, como vocês veem aqui na imagem, olha, quando a gente planta a sementinha, ela nasce, cresce, reproduz, que é quando nascem as folhas, os frutinhos, e depois morrem, tá? E aí a gente vai descobrir também que existem as plantas terrestres e aquáticas e as aéreas. As plantas que vivem na terra são as plantas terrestres. As que vivem na água, aqui, conforme a figura, essas plantas aqui, elas são aquáticas. E tem as plantas que vivem nos troncos das árvores. Essas são as plantas aéreas, tá? Vamos conhecer agora, na página 35, as partes das plantas. Aqui a tia fez um desenho, mas a tia também vai explicar a função de cada uma delas, tá? Aqui, olha, por exemplo, numa folha, a raiz, ela fica lá embaixo, ela fica embaixo da terra, tá? O caule é aquela partezinha verde da flor. E as folhas. Na árvore também é diferente, também é parecido. Ó, temos aqui a raiz, que a raiz fica embaixo da terra, porém, existem mais árvores que a raiz também fica em cima, tá? Mas a raiz mesmo, que serve para a alimentação da planta, fica lá embaixo, tá? Temos o tronco, os frutos e as folhas. A tia vai ler aqui no livro a função de cada uma delas, tá bom? Dessas partes das plantas. Vamos lá. As plantas são formadas por folhas, caules, flores e frutos. Porém, nem sempre uma espécie de vegetal possui todas as partes. A raiz é a parte da planta responsável por prendê-la ao sol ou qualquer outra superfície. É através dela que o vegetal retira a água e os sais minerais do que precisa. Existem raízes que servem de alimentos, a batata doce, a cenoura, a macaxeira. Muito gostoso. É uma raiz, né? O aipim, a beterraba, né? A batata doce. É uma forma de raiz, é um vegetal que é uma raiz, tá? O caule sustenta as folhas, as flores e os frutos e transporta a água, sais minerais e os alimentos para as demais partes da planta. Há caules finos e grossos, e alguns são usados pelo homem para construir casas, móveis e etc. Há alguns caules usados na alimentação, como a cana-de-açúcar. Vamos falar agora sobre as folhas. As folhas produzem o alimento da planta e também são responsáveis pela respiração e transpiração do vegetal. Em geral, as folhas são verdes, devido à presença de um pigmento chamado clorofila. Algumas servem de alimento para o homem, como a alface e o repolho. Outras servem de medicamentos, como a erva cidreira e o hortelã. Flores. As flores são os órgãos reprodutores de algumas plantas e podem dar origem a frutos e sementes. Muitas flores são coloridas e têm cheiro. Agora, o fruto. Os frutos guardam as sementes que ficam em seu interior e dão origem a outras plantas. Também servem de alimentos.
fornecendo muitas vitaminas ao nosso organismo. Aí aqui, olha, no livro de vocês tem aqui ó, o caule, tem a raiz, desculpa que a tia falou, o caule, as folhas, as flores e os frutos, tá? Agora vamos falar na página 36 sobre as plantas e o seu alimento. Então, as plantas e o seu alimento. As plantas, diferentemente dos animais, produzem seu próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese. Para conseguir produzir seu alimento, as plantas necessitam de água, gás carbônico e luz solar, captada através da clorofila. Tudo isso constitui o alimento da planta, um açúcar chamado glicose. Ao mesmo tempo que produz seu alimento, a planta libera oxigênio pelas folhas. Aqui a tia vai explicar para vocês através dessa imagem aqui, olha. Aqui temos a planta. O sol é quem vai ajudar na fotossíntese da planta, ou seja, da alimentação. O sol vai bater na planta, que vai também receber o gás carbônico, tá? E vai liberar o oxigênio. A planta recebe o gás carbônico e libera o oxigênio, tá? E aqui, olha, a raiz é que é responsável, que é a raiz que são captadas as águas, né, do solo e sais minerais, tá bom? Então, essa aqui é uma figura da fotossíntese. Recebeu do sol, tá? Recebeu o gás carbônico e vai liberar o oxigênio, tá bom? E a glicose aqui, ó, é liberado pelas folhas, que vai liberar a glicose, que é para o seu alimento, tá bom? E aí, segundo ano, baseando-se nessa explicação, passam aí as páginas 36 e a 37, primeira parte, tá bom? Vamos à correção, então, segundo ano. Número 1 da página 36. Pense no que você estudou sobre as plantas e responda às perguntas. A. De que elas precisam para viver? Elas precisam de água, luz, espaço, ar e terra apropriada, não é? Isso aí. B. Qual é a parte da planta que transporta água e alimentos para as raízes e as folhas? Letrinha B é o caule. O caule que tem essa função, tá bom? Segundo ano. C. Onde ficam as sementes de uma planta? C. As sementes ficam nos frutos. Tá? Deixa eu só botar uma incisinha aqui. As sementes ficam nos frutos. D. Para que os outros seres vivos utilizam as plantas? Utilizam as plantas como alimento, ornamentação e etc. Tá? Número 2. Coloque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Primeira questão. As plantas, assim como os animais, não produzem seus alimentos? É falsa, né? Essa afirmação é falsa, porque as plantas, elas produzem sim o seu próprio alimento, tá? Segundo, as sementes são os órgãos de nutrição das plantas? É falsa, não é? Próxima. A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas produzem seu próprio alimento? Verdadeiro. Última. Existem plantas terrestres e aquáticas e plantas aéreas que vivem suspensas em troncos, paredes e rochas? Verdadeiro, tá? Assim como a gente explicou lá no iniciozinho. Na página 37, na questão número 3, temos assim, ó. Faça a correspondência entre as partes da planta e sua função. Primeiro,
questão número 4 da página 37, temos assim, ó, observe o nome dos vegetais e escreva qual parte da planta pertence. Vamos lá. A mandioca, ela é o quê? Ela faz parte do caule, da raiz, faz parte do quê? Da raiz, né? A mandioca é uma raiz. A cana-de-açúcar é de qual parte da planta? A cana-de-açúcar é a parte do caule. E o hortelã? Um chazinho bom, né, de hortelã. Qual é a parte da planta que a gente utiliza? São as folhas. E a manga? Qual é a parte da planta que a gente utiliza para manga? Que é que pertence à manga? Que pertence aos frutos, não é? Então, pessoal, por hoje é só, tá? Segundo ano, a gente espera vocês no próximo vídeo. Não esqueçam que logo mais você vai estar postando trabalho de casa. Ó, um enorme beijo para vocês, hein?